Somos Ação e Resistência, um programa com cultura, cidadania e política. Um programa que tem marco na nossa comunidade. Um programa alegre, mas também de luta por justiça. Boa noite Mangabeira, boa noite bancários, boa noite Valentina, boa noite Zé Américo, boa noite Paraíba. Estamos aqui no 36º programa Somos Ação e Resistência, desde agosto do ano passado, juntinhos. Esse mês de abril vai ser aí vão ser os últimos programas desse ano, devido à obrigação de afastamento por conta do processo eleitoral que se avizinha. Mas até lá ainda temos muito para debater, muito para conversar. Boa noite, Cowboy, na técnica com a gente. Boa noite a quem nos acompanha aqui pelo nosso Instagram, Tássio H. Teixeira. Boa noite, Sérgio Fonseca, diretor do Sindesprev, ativista da militância social, que está aí na defesa da Previdência e na defesa dos direitos de sua categoria. Vou passar já para Sérgio para dar o seu boa noite também, se apresentar para todos e todas que estão nos acompanhando no programa Somos Ação e Resistência. Boa noite, comunidade. Boa noite, essa bancada maravilhosa. Eu sou Sérgio Fonseca, diretor do Sindesprev da Paraíba e servidor do INSS, técnico do Seguro Social. Olha, e a gente, apesar de ter aí a conversa inteira no dia de hoje com o Sérgio Fonseca, nós vamos dividir nos blocos que nós temos enquanto Somos Ação e Resistência, já que os assuntos também são os mais diversos. A gente vai conversar sobre a Previdência Social, o que significa, o que representa, sobre a importância para a população dessa importante política pública e sobre a luta que está sendo desenvolvida pelos trabalhadores, pelos servidores e servidoras da Previdência Social, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Então a gente vai começar chamando o bloco do que precisamos. Quem voou fui eu agora. É do que precisamos. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, um homem mata um leão por dia, ou muito menos mata um homem. Isso, e na atual conjuntura, no atual momento do nosso país, são muitos leões que tá tendo que ser atacado aí pelo povo, que está voltando a sofrer, voltando a viver com a fome no nosso Brasil inteiro. Essa é uma triste realidade. Sérgio, diz para os nossos ouvintes, tanto que está aqui pelo Instagram como pela 104,9 na FM, aqui são mais de 30 bairros alcançados pela rádio Mangabeira FM, já que a gente está no bloco do que precisamos. Qual a importância da Previdência Social para o povo brasileiro? Bom, Tássio, a Previdência Social no Brasil já está com 99 anos. No último dia 24 de janeiro deste ano fez 99 anos, assistindo a população toda do Brasil, do nascimento até o óbito. Do nascimento, com auxílio, um salário maternidade, quando a criança nasce. Se a pessoa é um trabalhador do campo ou da cidade, tem o direito ao salário maternidade, desde que seja segurado especial, pessoal do campo, ou seja um contribuinte individual, aquele autônomo que paga no carnezinho, tem que ter pago pelo menos 10 contribuições antes do nascimento da criança para ter direito ao salário maternidade, ou o empregado com carteira assinada. Esse tem também direito ao salário maternidade. E no óbito, tendo qualidade de segurado, o falecido deixa a família assistida com a pensão por óbito. E no meio disso tudo tem as aposentadorias, por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, além do auxílio-doença, que assiste
o trabalhador no momento de infortúnio. Ele está trabalhando, adoece e ele é assistido. Se é o auxílio-doença, ele protege o trabalhador a partir do 16º dia que ele adoece. Né? Se tiver 30 dias, a empresa paga 15 dias e o INSS paga 15 dias. É assim que funciona a Previdência Social, atendendo toda a população brasileira. Porque atendemos também aqueles que não contribuem, através do benefício de prestação continuada, o chamado BPC. E aí nós atendemos o pessoal, o idoso, a partir de 65 anos, e o deficiente físico. Claro que tem umas regras, né? A renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Mas a importância é muito grande da Previdência Social em manter a paz social. Imagine se não tivéssemos a Previdência Social atendendo esses 36 milhões de brasileiros, como estaria esse país, né? Sérgio traz aí uma série de ações que são proporcionadas pela Previdência Social no nosso Brasil, que faz com que a gente abra os olhos para perceber a importância dessa política pública, né, no que diz respeito à redução do desamparo tão marcante na nossa vida. Sérgio, você dizia para a gente aqui, antes de começar o nosso programa, que já tem aí mais de 30 anos na Previdência Social. Qual a diferença que você sente assim mais marcante, especialmente do período que estava ali de ditadura militar, para a mudança que nós tivemos com a Constituição de 1988? Nós tivemos grandes avanços na Previdência Social, uma evolução muito grande no atendimento. Uma evolução no atendimento é uma evolução dos direitos do cidadão, sobretudo nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Vocês vejam que na época do regime militar nós tínhamos um atendimento precário, era no INPS. O INPS era um atendimento muito precário. Eu passei por essa fase do INSS, no INPS na época, né? Onde era tudo feito manualmente, as aposentadorias demoravam uma eternidade para serem concluídas, porque era tudo no papel, tudo era muito difícil, né? Com a evolução vieram os computadores e as coisas começaram a ser mais ágeis. Com os governos do presidente Lula, as coisas melhoraram bastante, né? Tivemos um atendimento humanizado, onde o cidadão poderia chegar na Previdência Social e adentrar uma agência para tirar suas dúvidas. Era bastante pegar uma senha para ser atendido. Hoje a situação está muito difícil. O modelo de atendimento implantado hoje após o golpe, que a presidenta Dilma sofreu, expulsou o cidadão das agências do INSS. Ou seja, eles não podem mais chegar na agência do INSS para tirar uma dúvida, para ser atendido. Por que, Sérgio? Vou lhe explicar, Tássio. A questão é que o modelo de atendimento é um modelo excludente. Tudo que você vai fazer no INSS, você tem que agendar. Você tem que agendar. Se você não agendar, você não entra no INSS. Tem um guarda ali na porta para perguntar: você agendou? Se o cidadão disser não, ele vai ter que voltar para casa. Procurar ligar para o telefone 135, ou procurar uma lan house, ou até mesmo procurar os advogados para fazer um serviço que era prestado gratuitamente pelo INSS. Passou a ter uma dificuldade muito grande do cidadão conseguir esse serviço. Esse é um modelo que vem sendo implantado a partir de 2018. A partir de 2018, começaram a criar um sistema chamado INSS Digital. Esse INSS Digital fez com que o INSS fizesse acordos de cooperação técnica com a OAB, com sindicatos, com prefeituras. Isso foi o início da terceirização disfarçada do INSS e fez com que o trabalhador não pudesse mais
ter acesso ao INSS como tinha nos governos progressistas. Que direitos, Sérgio, a gente pode destacar assim? Você falou da questão da administração, né, das dificuldades de acesso a esses direitos no período pré-democratização, antes da Constituição de 88, e das dificuldades desse acesso que nós tivemos após o golpe de 2016. Em termos de direito, o que você destaca para a população que não existia no período da ditadura e que passou a existir pós-Constituição? Na realidade, as aposentadorias e pensões são coisas antigas, desde o início da Previdência, né? O que ocorreu nas reformas foram os aumentos da idade. Quando começou em 1923, a aposentadoria era de 50 anos de idade para se aposentar. Com o decorrer do tempo, foram tendo reformas da Previdência, nesse tempo foi aumentando. Essa é a maior dificuldade da Previdência hoje. A Previdência é excludente, começa a excluir a partir da idade, né? Com relação a um benefício que foi criado pós-ditadura, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que veio fazer uma inclusão no mercado consumidor dessa população marginalizada. São as pessoas com deficiência, os idosos que não tinham registro em carteira, que a gente sabe que o maior problema desse Brasil é a falta de registro em carteira. O cidadão procura o INSS para se aposentar e chega para nós e fala: olha, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Quando a gente vai olhar na carteira do cidadão, não tem os registros que dê pelo menos os 15 anos de idade, que são as 180 contribuições que o cidadão precisa para se aposentar por idade. Ele precisa ter uma idade de 65 anos e 180 contribuições. A mulher é a mesma coisa, só diminui um pouco a idade. Hoje, com a reforma da Previdência, essa reforma nefasta que tirou direito, que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, penalizou muito a mulher. A mulher se aposentava por idade, com 60 anos de idade, e com 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Aumentou 2 anos. Isso é muito penoso, sobretudo nesse país nosso, que se fala tanto em longevidade, mas a gente sabe que isso é uma falácia. As pessoas morrem jovens e não têm direito sequer de se aposentar. E a dona de casa hoje tem que trabalhar mais 2 anos, ou contribuir mais 2 anos, para poder ter mais 2 anos de idade a mais, né? Era 60, passou para 62, para poder ter direito à aposentadoria por idade. Destacando também que é uma mudança após a outra, né? A gente está falando em 2 anos, mas são só 2 anos, mas o aumento que já teve de antes. E as dificuldades que a gente tem. Os ouvintes aqui da rádio e as ouvintes da Rádio Mangabeira FM, com certeza que está nos ouvindo aí, tem em sua residência um aposentado ou uma aposentada que tem sido responsável por todas as despesas da casa. Por quê? Porque o pessoal não quer trabalhar? Não, porque o desemprego e o desmonte das políticas públicas e da economia no nosso país com o atual desgoverno é gigantesco. Então daí a necessidade da gente ficar muito atento a esse movimento. Nessa última deforma que teve, Sérgio, tem um processo que muita gente não acompanha a dificuldade. Você trouxe aí para a gente a necessidade de muitas pessoas ter que entrar na justiça para ter acesso, não é? Para ter acesso ao seu direito de aposentadoria. Com essa reforma, ou melhor, com essa última deforma, o que aconteceu? Essas pessoas, principalmente nós que somos do interior do Brasil, passamos a ter uma dificuldade maior, porque tira da esfera local a possibilidade de entrar nas ações nos tribunais estaduais, onde não tem a Justiça Federal, e obriga o cidadão e a cidadã para ir para os grandes centros para tentar diretamente na Justiça Federal ter acesso à sua aposentadoria. Então é um verdadeiro desmonte que a gente consegue perceber. Eu estava contando para você aqui antes uma dificuldade da minha mãe, que passou agora no último período
13 meses sem receber a aposentadoria dela, por conta de um processo de terceirização, onde os atendentes são forçados a negar e a distanciar as pessoas dos seus direitos. Esse processo de terceirização dentro do INSS, qual o real impacto na autonomia desses trabalhadores e no acesso a direitos? Nós temos no INSS uma terceirização disfarçada. Começou essa terceirização com a implantação do 135, que é uma empresa contratada para fazer os agendamentos do INSS e dar algumas informações simples. Antigamente, nós tínhamos o telefone 191. Essa central 191 era operacionalizada por servidores concursados do INSS. Aí, com a implantação desse telefone 135, que você tem uma dificuldade grande, porque você precisa ter crédito no celular para poder conseguir agendar um benefício ou fazê-lo por um orelhão. Então, essa foi a primeira dificuldade que o INSS começou a trazer para a população. Foi achar que todo mundo tem um celular, que todo mundo tem crédito no celular e que todo mundo tem conhecimento do direito previdenciário. É um direito bastante complexo e nem todas as pessoas têm. Então, a partir daí, começou a se impedir que o segurado adentrasse a uma agência para fazer o agendamento. Quando o segurado chegava numa agência, os servidores que poderiam fazer o agendamento foram impedidos. Teriam que orientar o segurado a ligar para o 135 para poder fazer o seu agendamento. E a grande dificuldade do segurado hoje é fazer o agendamento. Faz o agendamento nessa empresa terceirizada que é o 135. A partir do agendamento, isso vai para uma fila regional. É outra dificuldade grande, porque antigamente o cidadão agendava para ser atendido na agência do bairro onde ele morava. Né? Em 2010, a presidenta Dilma criou o programa de expansão das agências do INSS, das agências de atendimento. Foram feitas 750 agências, ou feitas agências novas ou reformadas agências antigas. Nessa época eram 1.100 agências, hoje tem 1.713. Isso está sendo bombardeado com essa nova política de exclusão da população para ter acesso às agências do INSS, o que dificulta o direito. Esse é um aspecto da terceirização. O segundo aspecto da terceirização são os estagiários, que são explorados dentro do INSS. Eu não tenho medo de dizer isso com todas as letras. Estão usando estagiários como se funcionários fossem. Antigamente nós não tínhamos estagiários no INSS. Eram os funcionários que faziam todos os atendimentos. Com a implantação do estagiário, é muito importante ter estagiário, mas estagiário para aprender a formação de cidadão, a formação do trabalhador. Essa é a importância do estagiário, não ser um trabalhador explorado, recebendo um meio salário mínimo para dar um expediente de 4 horas e trabalhando como se concursado do INSS fosse. Essa é uma denúncia que eu faço aqui. Nós precisamos ter concurso público para revitalizar as agências do INSS. Então, outra terceirização que ocorreu foi a contratação de militares. Imagine você, militar treinado para a guerra, não é para atender no INSS. Isso traz grandes dificuldades para o INSS, porque o INSS perdeu a sua essência, que é atender bem a população, olhando no olho. Hoje o cidadão vai, o militar entende o que de INSS? Não entende nada, ele faz o serviço de digitalização dos documentos, das exigências, e o cidadão pergunta a ele qualquer coisa de INSS, ele não sabe. Isso é muito ruim para o INSS, muito ruim para a população
e muito ruim para nós que defendemos o INSS. E ruim para o próprio Exército, que perde soldados que poderiam estar em outras medidas de socorro que precisam ser realizadas no nosso país e são jogados em ações administrativas, retirando pessoas extremamente competentes do seu serviço. Né? Quer dizer, Cássio, que é uma terceirização disfarçada. Essa é a terceirização disfarçada, como tudo no INSS é disfarçado. Nós temos essa fila regional, onde você que mora aqui em Mangabeira dá entrada na sua aposentadoria e vai ser chamado, vai ser atendido por um servidor da Bahia, está lá da Bahia, não sabe a realidade socioeconômica do seu estado e muitas vezes o processo é indeferido por conta dos detalhes da análise de cada região. Essas coisas estão dificultando muito o direito do cidadão ter direito a uma aposentadoria que contribuiu a vida toda e quando vai na análise, o cidadão que está analisando, o servidor que está analisando não conhece a realidade do estado onde você nasceu, que mora e que trabalhou. Isso aí induz a erro e o benefício é indeferido muitas vezes. Vejam que fala educativa e esse resgate histórico, né? Como ele é educativo para nós que estamos aqui na ponta, que não temos conhecimento nenhum ou que conhecemos pouco do que é a Previdência Social, se compara com os trabalhadores e as trabalhadoras que lá estão. Resgatem, que na fala de Sérgio ele traz para a gente o que era no período da ditadura, os direitos que não existiam e a dificuldade no acesso, o como isso avança no pós-constituição, especialmente nos governos populares de Lula e Dilma, e como esse desmonte começa a acontecer a partir de 2016. Isso tem nome. Você, trabalhadora, trabalhador, que está em sua casa sem conseguir acesso para agendar o seu atendimento, ou sem conseguir ser compreendido no seu direito, ou tendo o seu direito negado por conta das últimas reformas, sejam as reformas na lei, sejam as administrativas que Sérgio diretamente trouxe para a gente, tem nome, tem responsável, ou melhor, irresponsável, que é o antepresidente Jair Bolsonaro. Fiquemos atentos a esse desmonte e lutemos pela Previdência. Você que está tendo dificuldade de acessar a sua aposentadoria, de acessar o seu benefício, fique atento que esse ano é um ano de possíveis mudanças da nossa realidade com as eleições que vão acontecer no nosso Brasil. Então, dando sequência ao nosso Somos Ação e Resistência, a gente vai agora para o bloco A Voz da Comunidade. Kátia de França, com toda a sua energia, com toda a sua garra, abrindo o nosso bloco A Voz da Comunidade. E como na luta do povo ninguém faz papel de mamulengo, a gente vai continuar na Voz da Comunidade de hoje com Sérgio Fonseca, diretor do Sindisprev, que é o sindicato que representa os servidores e servidoras da Previdência Social. E nesse bloco, onde a voz vai ser diretamente do sindicato, aqui representado por Sérgio Fonseca, vou deixar nesse momento a palavra com ele, para ele dizer qual é o atual momento que vive esses trabalhadores e trabalhadoras que estão em uma greve aprovada nacionalmente e que a Paraíba também está fazendo parte nesse momento. Diz aí, Sérgio, para a população da Paraíba, que movimento é esse e por que ele está sendo realizado? Eu vou resgatar um pouquinho, Tássio, a questão do fim da Previdência. A primeira medida que Temer tomou em 2016, quando assumiu, quando deu o golpe na Dilma, foi acabar com o Ministério da Previdência. Ficamos sem ministério. Por quê? Nós tínhamos um trabalho muito bem feito na sociedade combativa, que era mostrar as dívidas das empresas com a Previdência. As empresas deviam bilhões que nunca pagaram. Essas dívidas estão na dívida pública do Ministério da Fazenda.
Mas não, eles não pagam, eles ficam só refinanciando essas dívidas, parcelando, reparcelando, e diziam que a Previdência tinha déficit. Nunca teve, sempre foi superavitária. Aí falava que o segurado especial não contribuía para a Previdência. Sempre contribuiu. Todo cidadão brasileiro que compra um bombons está contribuindo para a Previdência. Tem uma série de impostos que compõem o orçamento da Previdência Social. E todo brasileiro, ou direta ou indiretamente, contribui para a Previdência. A Previdência não faz favor a ninguém, não. Inclusive o pessoal que solicita o BPC, ele também é consumidor do país. Ele come, ele compra alimentos, todas essas pessoas contribuem para a Previdência, e a Previdência sempre foi superavitária. Sim, e vez por outra eles tentam isolar a Previdência Social como se não fosse parte da Seguridade Social, onde os recursos envolvem ainda mais elementos, não é isso? Exatamente. Nós, eu e Luísa Pombo e Everaldo Chaves, nós fizemos um estudo e fizemos essa defesa, informando a população que a Previdência sempre foi superavitária. Fizemos esse trabalho, participamos de audiências com o senador Paulo Paim, que fez uma grande defesa também da Previdência no Congresso Nacional, mas infelizmente perdemos. Foi feita a reforma da Previdência enganando o povo, enganando a população, dizendo que a Previdência estava falida. Nunca esteve. O objetivo desse governo e de todos esses outros governos, de Fernando Henrique, de Collor, e agora de Temer, e agora de Bolsonaro, é transformar essa Previdência em Previdência de capitalização. Aquele mesmo modelo do Chile, que penalizou tanto aquela população. Eles querem entregar a nossa Previdência aos bancos. Isso é o que estão fazendo. Agora tiraram 1 bilhão do orçamento do INSS. E nós estamos 1 bilhão. E nós estamos lutando para derrubar esse veto do orçamento do INSS. Porque se nós já estamos com dificuldade de manutenção do INSS, e se tira 1 bilhão do orçamento, é para entregar aos bancos. Então, a nossa greve é por revitalização do INSS. É para ter concurso público. Nós tínhamos 40 mil servidores em todo o Brasil. Com a reforma da Previdência, e o pessoal já tinha tempo para se aposentar, aproveitaram com medo dessa reforma e se aposentaram. Hoje nós somos 19 mil servidores. Perdemos mais da metade dos servidores. Como é que a gente pode dar um atendimento adequado à população sem ter servidores? Por isso as agências estão fechadas. Por isso tem militares lá dentro trabalhando. Por isso estão explorando os estagiários. Porque não tem servidor. Essa nossa greve, a maior defesa que nós fazemos dessa greve é dizer que estamos defendendo o serviço público. Estamos defendendo o concurso público. Nós temos uma pauta salarial também, mas é de recomposição salarial da inflação do último período, que é 19,99. Que todo servidor público federal tem sofrido com esse congelamento. Exatamente. Todo servidor público federal está com essa dificuldade. A gente tem uma inflação galopante devido a essa dolarização dos nossos combustíveis, que os combustíveis são responsáveis pelos transportes dos nossos alimentos, pelas ferrovias, pelas rodovias deste país. E como o combustível está caro, os alimentos estão caros. Isso é o que causa a inflação. Isso é um absurdo, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, toda essa conjuntura faz com que a gente precise defender o serviço público. Nós temos hoje, por conta da falta de servidores, uma exploração muito grande dos servidores do INSS, com metas extorsivas. Hoje a gente trabalha por produção, nunca houve isso. Quando você trabalha por produção, você é induzido a erro. Você precisa ter uma pontuação mensal
absurda que você tem que fazer o máximo de processo possível. Você não tem aquele tempo que você tinha para fazer uma análise correta dos benefícios. Então, são todos esses problemas que levaram a categoria no Brasil todo a entrar em greve. A greve é forte e estamos pressionando o governo. Tivemos uma audiência com o pessoal da FETAB, teve uma audiência pública, que a deputada Estela promoveu, juntamente com Cida Ramos, com Jeová Campos, com Marcos Henriques, todos esses parlamentares de esquerda. Era isso que eu ia dizer, não por coincidência, parlamentares do campo popular, né? Junto com a FETAB, comandada por Cabo Plínio, fizemos uma audiência muito boa, explicando à população, aos trabalhadores rurais, o que está acontecendo com a Previdência, que a gente precisa se juntar, todos os trabalhadores do campo e da cidade, em defesa do INSS, porque o INSS é o maior distribuidor de renda desse país. Tem os municípios, o fundo de participação do município de muitas cidades são inferiores à arrecadação que as aposentadorias do INSS fornecem àquela população. Então a gente não pode deixar a Previdência se acabar. A gente precisa resgatar, precisamos acabar com esse veto de Bolsonaro de 1 bilhão, que não é brincadeira. Está tão combalido o INSS hoje que não tem manutenção de nada, não tem manutenção de ar-condicionado. Os computadores das agências têm mais de 12 anos. Para você ter uma ideia, não é brincadeira não. Os links de internet são os mais baixos possíveis, né? Quer dizer, a rede dentro da agência da Previdência Social é o que há de pior. Você, para conseguir baixar um arquivo, você leva um tempão, e mesmo assim você está trabalhando por produção. Então a situação é essa, mas a luta está forte em todo o Brasil, e com a união de todos os trabalhadores vamos vencer. É isso que eu acredito. É isso aí, nós estamos aqui hoje, eu, Tássio Teixeira, conversando com o Sérgio Fonseca no nosso programa Somos Ação e Resistência, aqui na 104,9, e vocês percebem de uma forma muito objetiva de que essa mobilização que está sendo feita pelos trabalhadores e trabalhadoras da Previdência Social é muito além de uma questão meramente corporativa. É também pelo direito de sobrevivência em meio à carestia, em meio à inflação e reposição justa para os trabalhadores e trabalhadoras da Previdência Social, mas é por toda a fala que o Sérgio fez com a gente aqui, uma reformulação, reestruturação necessária para a nossa Seguridade Social. Percebam que são quase 3 vezes menos a quantidade de servidores e servidoras públicas para atender você, trabalhador e trabalhadora. Um processo que passa a ser virtualizado, terceirizado, por telefone, pela internet, mas que os computadores e a internet do próprio órgão não atendem ao trabalho de meta que esses trabalhadores e trabalhadoras precisam para garantir o seu direito. Então daí todo o apoio e solidariedade à luta desses trabalhadores e dessas trabalhadoras da Previdência Social, tanto aqui na Paraíba como no nosso Brasil inteiro, que tem fazendo uma luta gigantesca e necessária para defender a nossa Previdência. E agora, para a gente pegar um clima desse momento de cultura em resistência, além de veto de 1 bilhão para a Seguridade, para a Previdência Social, o antepresidente da República, o Bolsonaro, ele também vetou na calada da noite de ontem a Lei Paulo Gustavo, que destinaria milhões e milhões de reais para a cultura, que dá um acesso, amplia emprego e renda, subsistência das ativistas e dos ativistas da cultura, que amplia a relação dos comércios que trabalham próximo da cultura. Seja a parte de alimentos, seja a parte de audiovisual, seja a parte de divulgação e publicidade, tudo que envolve essa cadeia produtiva gigantesca que é a cultura. Então, vamos escutar agora o momento cultural.
te gerou, Deus te generou, olhar inquietante, deste mal Deus te curou, se for na tua alegria, na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal levado, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria, Carmen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O poder de Deus, eu vou me unir, que ele vai receber. Esse verão foi embora, foi por isso, não toca mais. Esse já passou, eu tenho lá. É isso aí, vocês escutaram o Raminho de Baiana System, um trabalho brilhante dessa banda, que é parte do episódio Fé Sertaneja do podcast Diga Aí, é o Diga Aí Podcast, que é o @Diga Aí Podcast no Instagram. Vocês podem acessar os programas anteriores ou esse atual, Fé Sertaneja, tanto no Deezer, como no Spotify, como no Apple Music ou em outras plataformas que você utilize para ouvir o seu podcast de preferência. Então, fica aí a dica do Diga Aí Podcast, que tem como episódio mais recente o episódio Fé Sertaneja, que é algo fantástico da gente conhecer e acompanhar. Eu sou do sertão, apesar de ter saído muito cedo, ainda antes de 5 anos de idade, sempre voltei ao sertão com os meus avós, Mombaça, no interior do Ceará, e lá tive a oportunidade de ver muito dessa fé, de viver muito dessa fé. Inclusive um pouco dessa história pessoal, das rezadeiras, das energias que nós temos ainda muito presente, muito forte no sertão do nosso estado, dos nossos estados do Nordeste, principalmente, estão também relatadas nesse episódio Fé Sertaneja do Diga Aí Podcast. E também, você que gosta de cinema ou que queira assistir, acompanhar a cena do cinema brasileiro e paraibano, ou quer participar com o seu filme, o seu documentário, a dica que fica é do Moído, Festival de Cinema de Campina Grande, que em breve estarão com as inscrições abertas. Então vocês podem acompanhar no Instagram @MoídoFestival, @MoídoFestival. Então fica ligado nesse momento tão importante da nossa cultura, que tem sido resistência, avanço da economia, partilha de conhecimentos e vivências e acesso também de entretenimento para a população. A política tem aí diversas possibilidades e ela é extremamente necessária para a vida do nosso povo. E lá, Sérgio, teus colegas na Previdência Social, tem muito artista, poeta, músico? Como é que é essa mobilização cultural junto à tua categoria? Temos bastante artistas. Tem um em particular que eu gostaria de ressaltar aqui, fazer uma homenagem, que é o Antônio Mariano, que é poeta, é um excelente amigo, servidor do INSS e poeta. É uma maravilha, mas tem muita gente boa dentro da Previdência no Brasil todo. Tem o Casaca de Couro lá em Aracaju, que é um cantor popular, que é servidor do INSS e presidente do sindicato de Sergipe. Então, tem muita gente boa na Previdência. Antônio Mariano, que é uma pessoa muito querida, que já teve seus poemas recitados aqui no programa Somos Ação e Resistência, e que tem o programa no YouTube Tome Prosa e Tome Poesia, que vocês podem acompanhar. Fica aí a indicação, uma figuraça muito querida, para além dos quadros
do INSS. Infelizmente, a Previdência Social cede essas figuras para a sociedade paraibana e para a sociedade brasileira como um todo. Um grande abraço para o querido Antônio Mariano. E agora a gente vai para o último bloco do nosso programa, que é o Você Ficou Sabendo. O princípio básico é a comunicação. 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 Você deve ter ficado sabendo, se não, fica sabendo aqui no programa Somos Ação e Resistência, que a Polícia Militar da Paraíba tem um novo comando, inclusive é charado o nosso entrevistado de hoje, Sérgio Fonseca, que já deu o seu recado em diversos programas de rádio e TV durante essa semana, falando da necessidade de ampliar as abordagens e de que volte à normalidade dentro da Polícia Militar. Queria fazer aqui duas observações. Uma, que a gente precisa ter muito cuidado e atenção nessa tão ostensiva abordagem defendida pelo novo comando. A gente vai ficar atento e atenta a isso. A gente sabe muito bem, como muitas vezes acontece em outros estados ou em comandos anteriores, de como esse avanço das abordagens acabava acontecendo em bairros mais populares, distante de onde está o povo rico da nossa cidade, como se os bandidos estivessem apenas nas comunidades, quando na verdade a gente sabe que o colarinho branco, que os grandes traficantes muitas vezes não estão nas comunidades, estão sim na área nobre e rica e às vezes e muitas vezes representados dentro da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal e Senado da República. Então, muita atenção a isso, vamos ficar de olho, espero que dê muito certo essa nova gestão. Gostei muito de quando o novo comando da Polícia Militar foi incisivo e firme, respondendo a uma pergunta que eu fiz durante a entrevista que ele concedia na rádio Arapuã. Então, vamos ficar atento que ele lá respondendo a minha pergunta, disse que ainda não voltou à normalidade dos plantões extras, o que coloca em risco ainda mais a nossa segurança no Estado, e deu lá, de uma forma muito educada, um puxão de orelha necessário ao deputado estadual Cabo Gilberto, dizendo para ele parar de instigar a tropa contra a população e que ele baixe a guarda e venha para o lado da população, chamando os trabalhadores e trabalhadoras da segurança como um todo para fazer a defesa da população, para fazer a segurança pública. Lembrem os dados que eu trouxe aqui de janeiro e fevereiro, onde a insegurança aumentou 14,43% aqui na nossa Paraíba por conta dessa partidarização da Polícia Militar provocada por deputado estadual e vereadores bolsonaristas. Então, não vamos cair nessa enganação que a insegurança aumentou e os responsáveis ou irresponsáveis são esses da ultradireita que ataca cotidianamente a vida do povo brasileiro. Enquanto isso, na outra ponta, na política, mas também caso de polícia, nós vemos a ampliação da corrupção do governo Bolsonaro, que desde o primeiro dia trouxe como líder, como parte da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, réu confesso de lavagem de dinheiro de Caixa 2 durante a Lava Jato. E esse foi acolhido e perdoado por Sérgio Moro na época. Lembremos os casos de corrupção envolvendo a vacina, onde nós ficamos 6 meses atrasados na vacinação do povo por conta de querer valorizar preço e tirar por fora esse desgoverno de Jair Bolsonaro. O que não poderia ter colocado nós, povo brasileiro, de volta às ruas, acelerar a economia.
Hoje, nós já poderíamos estar sem essa máscara se a gente tivesse começado a vacinação 6 meses antes. Por isso, genocida. E essa semana, Sérgio, semana passada e essa semana, ecoando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mais um escândalo de corrupção que envolve a educação no nosso país. De dinheiro dentro de Bíblia, de dinheiro pago em quilo de ouro, para que recursos do governo federal, que era para ser direito daquela cidade, da população, acabava sendo negociado em chantagem e corrupção entre prefeitos e o governo Bolsonaro. Como você se sente, Sérgio, quando você está aí defendendo a Previdência Pública, defendendo o direito do povo, buscando também os direitos da categoria que você faz parte, e na outra ponta, vendo cortes de recursos no próprio INSS, como você muito bem trouxe, vê veto à Lei Paulo Gustavo, e ao mesmo tempo, essa corrupção, esse derrame que a gente percebe acontecer nesse atual desgoverno. O que eu acho interessante, meus amigos e minhas amigas, é que tem pessoas que não conseguem enxergar os desmandos desse governo. Um governo que começou já com as rachadinhas em toda a família do presidente Jair Messias Bolsonaro. Toda a família. A rachadinha dos filhos, a rachadinha dele próprio, a rachadinha com a esposa, onde Queiroz depositou R$89 mil e até hoje não foi explicado. E Queiroz agora está no PTB e vai ser candidato a deputado, aonde Jair Messias Bolsonaro saiu tirando os delegados da Polícia Federal que queriam fazer um bom trabalho e investigar o Queiroz, investigar Eduardo Bolsonaro, investigar essa família. 5 diretores da Polícia Federal ele já trocou, né? Já trocou e vai trocando. Na medida que as investigações vão se aprofundando, ele vai trocando os diretores. Isso é um absurdo. Vocês vejam, voltando para o INSS, vetam 1 bilhão do orçamento do INSS, mas tem o bolsolão dos ônibus, 788 milhões de sobrepreço Mais um escândalo na de corrupção. compra de ônibus. E eu pensava que essa corrupção era dos pastores, e não é. É outra equipe que está roubando dentro do Ministério da Educação, ligada ao Valdemar da Costa Neto, que é o presidente, dono do PL, desse partido ladrão, que tem a maioria de deputados no Congresso. É uma coisa assim absurda, mas mesmo assim ele continua com 30% da intenção de voto. Isso é um absurdo. Esse nosso povo não tira essa tarja preta dos seus olhos, talvez seja porque tomem remédio de tarja preta, com todo respeito àquelas pessoas que precisam desse remédio. A gente percebe esse momento difícil que passa o nosso país, mas uma coisa a gente não pode negar. Tem 3 pontos para dizer que Bolsonaro nunca fala a verdade, que ele falou a verdade. Ele disse que ia defender a família, e está defendendo a família dele, não a família e as famílias do povo brasileiro. Protege os crimes, a ex-mulher vai para ser candidata por Brasília, o Laranjal lá no Rio, como muito bem Sérgio já colocou, ele falava em religião, em pastores, e está aí, ele realmente está garantindo o dinheiro que vai dentro de Bíblia. Felizmente, não são todos os pastores que são corruptos, mas a maioria que faz parte dessa banda de Bolsonaro, que o defende até agora e que segue essa linha de propina na educação, esses sim são da mesma laia. Felizmente, repito, existem outros pastores e pastoras de bem que de fato querem a transformação da nossa sociedade antes mesmo de morrer, né? Porque eles não querem o bem
só no céu depois que a gente vai embora, não. Eles querem construir uma nova sociedade aqui na terra. Isso é fundamental que a gente compreenda. As religiões que querem o bem das pessoas não pensam no divino como algo simplesmente extraterra após morte. Ao contrário, querem o bem da população e do nosso espírito, da nossa alma, como cada um chame na sua religião, o conforto ainda aqui, ainda em vida. Então, família e religião para Bolsonaro são distorções. Quanto à pátria, à nação que ele disse que ia proteger, de fato ele está protegendo, mas não a nossa, e sim os Estados Unidos. Ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele entregou o patrimônio de segurança nacional, que é a nossa base de Alcântara, no Maranhão, e entregou para os Estados Unidos. Algo que durante o governo Dilma ele conseguiu enterrar essa ideia que vinha ainda lá de Fernando Henrique Cardoso. Então fiquemos atentos e atentas ao que representa esse desmonte das nossas famílias, do nosso país e das nossas crenças, sejam elas quais forem. Fiquemos e defendamos o povo brasileiro em sua diversidade. E aí eu quero registrar aqui, antes da gente ir para encerrar o nosso programa, Sérgio, um repúdio ao que a gente está vendo agora na organização da Copa do Mundo no Catar, onde antes de acontecer, meses antes, o governo do Catar diz que vai proibir que bandeiras LGBTs circulem nos campos. Um gesto que a gente não pode compreender e aceitar como uma questão de cultura local. Isso é uma questão de impedir as liberdades individuais, impedir o direito das pessoas amarem outras pessoas. Seria muito bonito se a seleção fizesse um padrão no formato que fez o Vasco da Gama, em alusão à comunidade LGBTQIA+, para que essa diversidade mundialmente tome ainda mais proporções. O direito de amar não pode ser retirado de absolutamente ninguém. Fica aqui o meu registro. Sérgio, foi um prazer estar com você nesse dia de hoje. Sérgio Fonseca, que é diretor do Sinisprev, que está aí nessa luta importante dentro da Previdência Social, que é um ativista das causas sociais, está com a gente aqui no programa, que já está chegando ao fim, e eu passo para que ele possa fazer as suas considerações finais, dizer onde as pessoas podem conhecer mais sobre a Previdência, sobre o Sinisprev, sobre essa luta que vocês estão realizando, e também que possa dar o seu boa noite para os nossos ouvintes. Muito bem, Tássio, eu gostaria de aproveitar esse momento final para fazer uma homenagem ao Serviço Social do INSS e todos os assistentes sociais do nosso país. Você faz parte dessa categoria e eu estou fazendo essa homenagem. A greve do INSS foi abraçada pelo Serviço Social, uma categoria consciente que aderiu ao movimento quase 100%. Como também queria homenagear os médicos que também, vendo esse momento difícil que a Previdência está passando, também aderiu ao movimento, embora façam um movimento independente, com negociações independentes, mas dentro desse contexto, nesse momento, é muito importante. Esses dois serviços estão fechados não para prejudicar o cidadão, mas para revitalizar a Previdência Social. Nós temos também um trabalho muito importante dentro do INSS, que é o de reabilitação profissional. Esse serviço faz com que o cidadão volte a se sentir útil, esse serviço prestado pela reabilitação do INSS. O cidadão, por exemplo, se acidenta, não pode mais exercer aquela função que ele exercia, e ele é treinado, os assistentes sociais, psicólogos, terapeutas que fazem parte da reabilitação profissional, fazem esse serviço muito bonito, entram em contato com as empresas, e esse cidadão volta a ser um cidadão ativo da sociedade. Eu faço uma homenagem à reabilitação profissional e ao Serviço Social
também, são lutadoras, batalhadoras. E eu agradeço essa oportunidade. E nós estamos fazendo piquetes informativos no INSS, rodízio em todas as agências. E vamos fazer um café da manhã na gerência do INSS, onde tiraremos dúvidas também da população que precisa se inteirar mais do que é o INSS e dos seus direitos. Muito bom saber dessa postura e do reconhecimento, Sérgio, com relação à categoria de assistentes sociais, categoria que também é a minha, que eu já fui, inclusive, presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba. Tive a alegria de militar e ainda milito, mesmo que não mais no Conselho, próximo de 3 guerreiras muito queridas, dentre outras, são muitas, mas diretamente na entidade. Tive essa alegria de estar com a Eliane, de estar com Cassandra, de estar com Raquel, de estar com outras tantas companheiras do INSS que fizeram e fazem parte desses movimentos que querem transformar não só a sua realidade individual, né, mas a realidade da sociedade como um todo. Então, estou muito agradecido por sua presença. Trouxe muitas informações pertinentes para a população. Isso é animador. Está aqui colocando à disposição, inclusive, desse café da manhã, para vocês que queiram se aproximar mais dessa luta. Procurem lá o sindicato, procurem no Instagram do Sindesprev Paraíba e conheça mais dessa luta. Fica aqui o meu abraço, o abraço de Tássio Teixeira, para cada um que acompanhou esse 36º programa Somos Ação e Resistência aqui na Rádio Mangabeira FM 104,9. Abraço para vocês, abraço para Sérgio, abraço para Cowboy e até a próxima quarta-feira. Cheiro!